Aleluia, glória a Deus. Shalom Adonai, queridos e preciosos irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja sobre as nossas vidas poderosamente derramado. Amados, amadas, quem vos fala é o arcebispo Maurício Augusto, responsável no Brasil pelo ministério do profeta Dr. David Auer. O Senhor ontem, dia 19 de setembro de 2017, me visitou. E eu fui contemplado por uma poderosa e terrível visão. Estava num local que muito se parecia com uma instalação militar. Era no Brasil. E eu pude observar muitas pessoas. Diante dos meus olhos, um imenso mar. E por alguma razão o Senhor me permitiu estar ali presencialmente. Chegou um momento em que as pessoas que estavam ali tiveram sua atenção atraída para o céu. E foi neste momento que eu olhei para o céu e pude observar um rastro de coloração branca, conforme a descrição da foto número 1. Ele era mais fino, porque ele já estava se dispersando. Mas era um rastro que cortava o céu do ocidente para o oriente. E à medida que os meus olhos seguiam aquele rastro, eu pude ver que ele se encorpava, conforme vocês podem observar na fotografia ilustrativa número 2. E à medida que eu seguia aquele rastro que tomava mais corpo, ele tomava mais corpo porque ele estava mais próximo daquilo que vocês vão observar na foto ilustrativa número 3. E quando eu me deparei com aquela imensa bola, os meus olhos saltaram da órbita e pude observar que as pessoas ficaram paralisadas. Sem reação. Um projétil de tamanho colossal. Acontece, irmãos, que eu não observava a presença da coloração alaranjado que remete a fogo. Eu via muita fumaça. E o que diferencia na foto ilustrativa número 3 é que na parte posterior desta colossal bola, ela tinha muito mais fumaça. O que presumidamente aponta para que essa bola estava numa temperatura excruciante. Muita fumaça na parte da frente desse projétil, dessa bola. Foi então que ela foi precipitada ao mar. E no momento em que essa bola, essa
gigantesca e terrível bola de fumaça. Ela toca o mar ele ferve instantaneamente naquele diâmetro, naquela região onde esta bola, esse objeto, o toca. Ao passo que também uma terrível onda se forma, porque com o advento do choque brutal daquela bola, daquele projeto com o mar, aquele mar ele se levanta terrivelmente. E à medida que eu olho para todos, muitas pessoas estavam ali presentes, naquela que parecia uma plataforma, uma base militar, com as cores que se assemelham às cores da Marinha do Brasil, aquela cor mais acinzentada e estruturas de aço. Quando as pessoas dão conta do desfecho daquele fenômeno celeste, elas dão conta da necessidade de saírem correndo dali, porque aquele fenômeno gera um incomensurável tsunami que se levanta furiosamente em direção à costa. E à medida que as pessoas começam a correr, e Deus me permitiu estar ali presencialmente, eu observo que toda aquela tentativa de evasão, de fuga, seria absolutamente em vão. Mas antes mesmo que aquele mar pudesse tocar aquelas pessoas, então aquela experiência com Deus, ela cessa. Deus não me permitiu contemplar o desfecho daquela tragédia. Igreja, nós estamos vivenciando as dores de parto. Os céus e a terra anunciam a vinda do Messias. O objetivo do presente áudio é alertar a Santa Igreja de que o cosmos anuncia a vinda do Messias. E estes fenômenos, como o terremoto no México, como os furacões, sucedidos de um eclipse lunar ocorrido no dia 7 de agosto, e sobretudo com o advento do eclipse solar. Então, queridos, preparem o caminho. O objetivo não é trazer pânico, porque nós sabemos que a Bíblia, ela nos traz, tanto no Antigo bem como no Novo Testamento, que a ira de Deus, ela é destinada aos seus inimigos. Mas, igreja, antes do arrebatamento, iremos contemplar estupefatos alguns fenômenos. A terra continuará gemendo.
e haverá muito ranger de dentes. E haverá muito ranger de dentes. E Deus, com todos esses fenômenos cósmicos, Ele tem como objetivo acordar os surdos espirituais, aqueles que dormem. Nós estamos sobre a linha do tempo profético da parábola das 10 virgens. E as virgens, elas dormem um sono profundo. O objetivo dos fenômenos que já estamos contemplando sobre o planeta Terra é fazer com que você, que me ouve, que está distante da casa do Senhor, que tem pecado, é que você expulse todo o pecado, toda injustiça, toda a corrupção e abrace o Espírito Santo, arrependendo-se dos seus pecados. O objetivo do presente áudio tem como a finalidade fazer com que você que me ouve abandone o pecado sexual, a corrupção, a mentira, tudo aquilo que contamina o templo do Espírito Santo. Sem santidade não será possível contemplarmos a face do Pai. Deus não permitirá que ali no céu ingressem prostitutas. É preciso compreendermos que a salvação é mediante a graça. Através da fé única e exclusiva em Jesus Cristo de Nazaré, na compreensão que Ele veio em carne, Ele se fez homem, porque nenhum espírito pode ingressar neste plano terreno, e Deus não é um Deus que fraudaria, porque Ele é justo, fiel, verdadeiro. Ele vela pela tua palavra. Então necessário foi que Jesus Cristo de Nazaré ingressasse como homem e vencesse a morte, como também todos aqueles que governam a terra, os príncipes do inferno, principados, potestades, hostes malignas. O objetivo não é criar nenhuma catarse, nenhuma histeria coletiva, porque quando eu observo algumas divulgações no sentido de vamos estocar água, vamos estocar remédio, vamos estocar comida, eu vejo como um nível de incredulidade, um desconhecimento da palavra de Deus. Porque é impossível, aquele que está sujeito à ira de Deus, é impossível fugirmos da ira vindoura. Mas sabemos que somos amigos e filhos de Deus. Por isso eu te convido para o entendimento que Deus é amor e graça, mas também que Deus é justiça. É preciso que haja arrependimento. Abandone o pecado. Cuidem das suas vestes espirituais e também físicas. Busquem o azeite do Senhor.
O Senhor permitiu única e exclusivamente que eu compartilhasse com a Santa Igreja essa experiência. Não tenho autorização da parte de Deus de compartilhar absolutamente mais nada. Estamos na linha do tempo profético, sobre esta linha, terrivelmente. E o tempo, ele indica que a qualquer momento, o pai dará ordem para o filho buscar a sua noiva. Não pense, igreja, que vai tardar, que isso vai demorar. Por isso, não deixe o concerto para amanhã. Ontem, dia 19 de setembro de 2017, Deus me visitou poderosamente. Eu pude contemplar um rastro no céu que cortava o céu, um rastro muito similar àqueles que os aviões deixam. Então, quando vocês observam a fotografia número 1, um rastro de menor volume, e os meus olhos começam a acompanhar aquele rastro ele vai aumentando de tamanho conforme a foto número 2, e então eu olho estarrecido. Eu fico totalmente paralisado quando contemplo aquela imensa, algo que não tenho como mensurar, a grandeza daquele objeto celeste, que furiosamente se destina para o mar. Era um objeto gigantesco, envolto em densas nuvens, em densas fumaças, uma densa fumaça, o que eu presumi que aquele objeto estava numa temperatura elevadíssima, e o que confirma foi o momento em que ele toca o mar, e na região próxima a água ferve, e ao mesmo tempo que a água ferve, ela se levanta, formando um tsunami de proporções estratosféricas. Esse tsunami se dirige para a costa, e Deus permitiu que ali eu estivesse presencialmente. E as pessoas, elas dão por si e começam a fugir, a correr. Mas era uma questão de tempo. Deus não me permitiu contemplar o resultado catastrófico, a tragédia anunciada. Queridos, finalizo dizendo-lhes: estamos iniciando as festas das trombetas. E essa festa da trombeta é uma sombra profética da vinda do Messias. É uma sombra. Jesus cumpriu as 4 primeiras festas de Deus das 7 ali estabelecidas. E então, nós estamos nessa semana terrivelmente profética, onde não precisa ser gênio para entender que, sob o aspecto profético,
A festa das trombetas aponta para a vinda do Messias. Repito, aquilo que tenho sempre anunciado à Santa Igreja: sob hipótese alguma, este que vos fala está dizendo que este ou aquele dia será a vinda do Messias, porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas Deus, Ele traz o entendimento bíblico. Jesus, com a parábola da figueira, se vocês percorrerem de Mateus 24 até Mateus 25, vocês vão observar que, ainda que não tivéssemos como saber nem o dia, nem a hora, nem o Filho, mas Deus, Ele nos traz um conhecimento pleno do período, da época da vinda do Messias. 1948, com a resolução número 181 da ONU, ali então nasce a figueira. Para quem não sabe, a Bíblia, ela traz a figueira como outras exemplificações, mas nesse caso também ela traz a figueira como a nação de Israel. E a nação de Israel nasceu em 1948. E ela está completando 70 anos. O tempo de uma geração, conforme descreve o livro de Salmos, capítulo 90. O objetivo é preparar. O objetivo é fazer com que vocês observem os sinais. O Espírito seria derramado de forma poderosa nos últimos dias. Precisamos, em arrependimento, santidade e justiça, olharmos para o alto, e para o alto é de onde vem a nossa redenção. Jesus Cristo está voltando, e não é à toa, queridos, que muitos têm recebido sonhos, revelações. Nós sabemos que a costa do Brasil será varrida. Isso já está registrado, inclusive, em profecia. O próprio profeta anunciou, como também muitos homens e mulheres de Deus têm também testificado, recebido da parte de Deus este juízo anunciado para as nações, neste caso especificamente para o Brasil. O Brasil tem andado em idolatria, em ocultismo, o carnaval, a nudez, as drogas, a corrupção, a banalização da sexualidade, da violência, ela chegou a níveis exponencialmente terríveis aos olhos de Deus, e Deus está avisando: prepare, igreja, prepare. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Prepare, igreja. Jesus está voltando. Eu finalizo este áudio, cujo objetivo é fazer com que você reflita, para que você mude as suas veredas e volte-se para os caminhos do Senhor. Se arrependa,
porque o próprio Deus vai vingar o sacrifício de Jesus. A igreja se desviou dos caminhos do Senhor. O secularismo, o relativismo. A igreja se converteu ao mundo. É preciso que o Brasil se arrependa. Os líderes pregando um evangelho que não é o evangelho da cruz e do sangue, o evangelho perverso da prosperidade, o evangelho do ter. Seitas, heresias, pastores comprometidos com o seu reino da terra, enquanto estamos aqui com uma voz que clama no deserto, bradando aos quatro cantos da nação brasileira: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Queridos, é preciso observarmos a condição da igreja do Brasil e chorarmos, porque Deus nos concedeu o melhor que Ele tinha no céu. Os céus foram esvaziados da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos concede o melhor que Ele tem, que Ele tinha. E o que nós estamos apresentando aos pés da cruz? Uma vida sem oração, sem leitura da palavra, sem fé. As pessoas precisam depositar nos envelopes, nas campanhas, comprando nas vassouras, nas canetas ungidas, nesse sincretismo religioso. A igreja do Brasil, ela foi abraçada por feitiçaria, por heresia, fogo estranho, movimentações estranhas, cultos onde que na sua grande maioria fala-se em dinheiro, ou então as pessoas gritam, bradam, rodopiam, e as pessoas não conseguem compreender que a Bíblia não traz esses fenômenos como sendo fenômenos da parte do Espírito Santo de Deus. É preciso que nos arrependamos, igreja. Ainda vivemos nesta dispensação da graça. E terrível será para aqueles que restarem, aqueles que não entrarem no arrebatamento. Noé preparou uma arca na obediência, e as pessoas zombavam dele. Ele foi durante mais de 100 anos preparando uma arca em um local que não era nem área costeira. E as pessoas davam-se, casavam-se e davam-se em casamento, como uma resposta de que estavam totalmente desdenhando do alerta que Deus iria derramar a sua ira sobre o planeta. E hoje vivemos dias de Noé. E casar-se, dar-se em casamento significa as pessoas continuavam e continuam até hoje com as suas vidas, trivializando a presença de Deus, pisando no Espírito da graça, escarnecendo com o sacrifício de Jesus, relativizando aquilo que é santo, misturando com o santo aquilo que é profano. Então, o Senhor deu a ordem para que Noé adentrasse a arca. E à medida que a arca se fechou, e assim como o arrebatamento se instaurando, é um evento irreversível, não terá como reverter o maior evento da história da humanidade, da igreja. Assim como
nos dias de Noé, vivemos hoje, à medida que a igreja sendo arrancada da terra, o Espírito Santo removido dos céus, fechar-se-ão. Então não haverá nenhuma expectativa sobre a sua vida, a não ser a desesperança de marchar com louvor para o inferno. Não desprezem os conselhos do Espírito Santo e ouçam aquilo que o Espírito está dizendo para a igreja do Brasil nesta hora. O Senhor liberou essa mensagem para que você, meu amado, minha amada, endireite as suas veredas. O Senhor, Ele me contemplou com esta visitação, onde na visão é um prenúncio daquilo que vai acontecer. E no dia 23, nós sabemos que o calendário de Deus, ele é de pôr do sol a pôr do sol. Então do dia 22 para o dia 23, segundo o nosso calendário, nós temos a festa das trombetas e será na última trombeta. Eu quero finalizar dizendo que muito provavelmente agora, no próximo sábado, na conjunção, na convergência entre a festa das trombetas haverá um evento astronômico no céu, que muito provavelmente aponta para o cumprimento de Apocalipse capítulo 12. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus cósmico, que o Senhor anunciou, Jeová anunciou o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo com a estrela Régulus, a estrela Rei. Gênesis capítulo 1, versículo 14, se não me engano, o Senhor traz, entre outros pontos importantes, o sol e a lua e as estrelas para os meus sinais. Então, a astrologia é diabólica, é a imitação. O inimigo, ele é um imitador barato. Mas no cosmos, astronomicamente, astronomia, haverá um evento que tem toda a descrição de Apocalipse 12. É algo de grande volume. E exatamente acontecendo no ápice, no clímax da festa das trombetas. Pode ser que nada aconteça. Pode ser que seja mais um evento cósmico. Mas também pode ser, sobretudo, alinhado com uma das festas de Deus que apontam para o arrebatamento. Pode ser que algo grande, algo planetário grande, inclusive o final do Apocalipse 12, ele aponta para 1/3 das estrelas. Nós sabemos que os céus serão abalados. E o objetivo é alertar a igreja para os sinais, sem a pretensão leviana de dizer que neste ou naquele dia acontecerá o arrebatamento, não. Mas Deus quer
que prestemos atenção aos sinais, a fim de que nos preparemos. Então, igreja, tire todo o fermento da sua vida. Entre em oração, caminhe conosco neste jejum nacional, em profundo arrependimento. À medida que fomos comprados pelo sangue de Jesus, nos tornamos escravos de Deus. E não podemos mais, à medida que somos do Pai, através de nosso Senhor Jesus Cristo, e não podemos mais nos tornar escravos da carne. Quem é teu Senhor? Jeová Deus ou a carne? Tire todo o secularismo, todo o mundanismo. É o tempo de arrependimento, é o tempo de convicção do pecado. Suplique ao Espírito Santo para esquadrinhar a sua vida, para mostrar-lhe os pecados. Arrependa-se, igreja. Arrependa-se. Não deixe para amanhã. Tudo caminha de forma bastante gloriosa para aqueles que entrarem nas bodas do Cordeiro e trágica para aqueles que ficarem fora. Não seja uma virgem tola. É o tempo do azeite. Ore, jejue, leia a palavra. No nome de Jesus, que a doce paz e as poderosas bênçãos do Calvário sejam sobre a sua vida. Que Deus os abençoe. Fique na paz de Jesus.